Oi, minha linda! Oiê, então vamos esperar um pouquinho para mais algumas pessoas entrarem ou tu quer Isso aí. começar? Vamos dar uns segundinhos assim até o pessoal ir entrando na nossa live. Hoje nós vamos falar sobre Hoje a gente vai falar sobre as resoluções de ano novo e como a gente pode conquistar elas, isso finalmente. aí. Isso aí. E aí, quando a gente fala de resoluções de ano novo, que são as promessas, né, etc., a gente já vai indo também para os nossos objetivos, né? Quais que são os nossos objetivos para 2022. Uhum. Também a Uhum. gente vai falar um pouquinho sobre os nossos objetivos pessoais. Vamos abrir um pouquinho o nosso coração e falar sobre as coisas que a gente quer atingir esse ano. Uhum, isso aí. E aí, no Então final, tá. a gente vai abrir espaço para perguntas. Então, quem tiver alguma pergunta, guarda para o final, que depois a gente vai responder. Isso aí. Isso aí, João. Vamos começar nos introduzindo para quem é meus Vamos. amigos e não te conhecem, os meus alunos te Ah, conhecerem e vice-versa, né? Teus pacientes me conhecerem. exatamente. Então, meu nome é Júlia Franzen, eu sou psicóloga. Eu utilizo a abordagem cognitivo-comportamental para atender os meus pacientes, que é uma abordagem muito prática, muito dinâmica. Os pacientes têm tema de casa, então eles conseguem ter evolução até quando não estão em terapia, e o grande objetivo é que os pacientes se tornem os próprios terapeutas. Então, com o tempo, os pacientes vão conseguindo resolver os seus próprios conflitos, conseguindo se organizar, e é muito bom porque torna o paciente independente. Eu acho isso Que lindo. incrível. Uhum, que mais? Então, eu sou de Novo Hamburgo. Eu morava exatamente a 3 casas de distância da Fê durante a nossa vida inteira. E atualmente eu moro em São Paulo, eu moro com o meu noivo há um ano e estou vivendo aqui. E Isso tu, Fê? aí. Conta pra nós. Bom, eu sou a Teacher Fê, como meus alunos me chamam, né? E sou prof de inglês já também há algum tempo, já vamos fazer agora 3 anos, que eu dou aulas particulares, personalizadas, individuais, e também em grupo, né? A gente tem o nosso community, que a gente chama, que é a nossa comunidade de alunos, e que todo mundo se apoia, todo mundo sempre se ajudando, então é uma community muito linda. Amo demais. As aulas são todas personalizadas por alunos, então a gente tenta sempre trabalhar conforme a limitação e também, óbvio, né, os skills, as habilidades de cada pessoa dentro da o aprendizado de uma segunda língua, que é lindo também, né? Que também ajuda a gente a pensar em várias partes da nossa vida, que é o desenvolvimento pessoal, que é você se desenvolver, crescer, né, como pessoa, aprendendo também uma segunda língua, né? Faz parte disso tudo. E a gente era, então, essas amigas de infância, né? A E gente tem uma a história de gente mais de 20 anos de amizade. Meu Deus do céu, faz pouquinho 22 tempo. anos que a gente se conhece. Aham. Aham. E é lindo, E assim. E ao mesmo tempo que faz 22 anos que a gente se conhece, a gente também hoje mora em lugares muito diferentes. A gente teve, né, essas mudanças em que eu fiquei um tempo morando nos Estados Unidos, depois tu foi para os Estados Unidos por um tempo lá, daí agora tu em São Paulo e eu aqui em Ijuí. Então, né, essa loucura que também nos levou a se desencontrar fisicamente, mas se conectar sempre online, né? E aí a e o gente que chegou nessa conclusão do tópico, né, Ju? isso. E o que prova que a nossa amizade é de ouro, porque mesmo depois de tanto tempo, de tantos encontros, agora nós estamos aqui unindo os nossos trabalhos para fazer Uhum, algo muito interessante. Isso me deixa muito exato. Eu também, mesma coisa. Então tá, hoje o nosso tópico é os goals, né? Os objetivos, né? Os New Year's Resolutions. feliz. Até em inglês, assim, a gente usa essas expressões, que é o goal, que é, na verdade, a mesma tradução de goal em inglês, assim. Você vai falar sobre soccer, sobre futebol, você tem essas duas palavras iguais, goal e goal. Então, é realmente um goal, assim, é realmente uma meta, um objetivo que você cria, né? Que muitas vezes, agora no início do ano, tem muita gente que vem conversar comigo porque tem como New Year's Resolution, tem como promessa de ano novo, aprender inglês, né? Se desenvolver, aprender uma segunda língua, ter esse processo longo que é e lindo que é de aprender uma segunda língua, né? Exatamente. E é um processo que não acaba nunca. Vamos pensar, então, eu falo inglês há 10 anos e eu aprendo algo novo todos os dias, e é Uhum. incrível.
Me sinto Uhum. muito confiante, principalmente quando eu estou num lugar que eu preciso falar inglês, e é sensacional poder se garantir, assim, dizer, eu É sei falar, verdade. sei o que está acontecendo. Apesar de ser uma meta que tu vai trabalhar, né? Isso, Tu chega a um exatamente. objetivo, né? Uhum. Então, meu objetivo, por exemplo, já foi um dia saber falar inglês. Eu atingi esse objetivo e hoje o resto é por puro prazer, que eu aproveito e me sinto muito confiante com essa meta que eu atingi. Valeu muito a pena todo o esforço. Uhum. Como que a gente faz para começar um objetivo, Ju? Tu que é psicóloga, assim, o que que tu sugere? Eu sugiro que, primeiro de tudo, anota, escreve no papel para te ter bem idealizado, escreve tudo que tu tem vontade, e aí depois tu pode pensar como que eu vou atingir esse objetivo, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso mais detalhado, então eu vou deixar para daqui a pouquinho. Então, para começar, eu quero fazer uma pergunta para todo mundo que está assistindo. Eu quero saber quantas metas na tua vida inteira que tu já teve e que passou o ano e que tu pensou, putz, acabei não fazendo. E aí, quantas? Quantas? Saberia dizer? Pois Ah, é, eu eu tenho sei. algumas. Na minha vida eu já tive muitas metas que eu deixei de fazer. E hoje em dia eu desenvolvi uma habilidade muito interessante, que é essa que a gente vai falar, e que ela me ajuda a conseguir cumprir as minhas metas. Então, vamos lá. Tu gostaria de falar então sobre os objetivos, sobre a parte do inglês? Isso. Vamos lá, é a parte do que a gente conversa também nas aulas, né? Toda vez que um aluno chega para as aulas de inglês, a gente fala um pouquinho de quais são os teus objetivos com o inglês, para deixar isso bem claro. E no início do ano, como eu comentei antes, sempre tem gente que fala que quer começar inglês porque é o objetivo. Eu, como New Year's Resolution e como objetivo, né, goal de 2022, I decided that I want to be healthier. Eu quero ser mais saudável. I want to eat healthier, tipo, comer, ter Uhum, uma alimentação mais saudável. Eat healthier. Essa uhum, é o meu foco de 2022. tá. É algo muito importante, né? Mas então sobre as dicas, né, para conseguir atingir as metas. Então vamos pensar. Como que tu vai medir essa tua meta? Como que tu vai saber se tu atingiu ela? Então, por isso que é importante a gente organizar as nossas metas em um método palpável. Então, eu posso medir essa meta. Então, eu vou te dar um exemplo das minhas metas. Vamos lá. Uma das minhas primeiras metas, que eu considero como uma muito importante, é eu conseguir aprimorar meu trabalho. Então, eu quero conseguir fazer lives colaborativas. Então, já dá para ver que eu já dei o start dos Cheers meus, para isso. já dei o start dos meus objetivos. Eu quero também ter um número determinado de pacientes, e isso não tem como eu fazer de fato, né? Tem que ir Uhum. acontecendo de forma orgânica. Então, eu consigo medir essas metas e consigo saber se eu atingi elas ou não. Também a minha segunda meta, eu quero ser mais saudável. Então, é basicamente a tua, só que como eu Uhum. quero ser mais saudável, né? Como que eu vou medir? Então, eu quero passar com um endocrinologista, eu quero descobrir possíveis doenças genéticas que possam ter na minha família. Eu também quero fazer uma dieta que possa diminuir o aparecimento dessas doenças. E eu também quero continuar com algo que eu já faço, que é praticar o meu bem-estar diariamente. Quem me segue aqui sabe que eu incentivo muito todos e todas a praticarem o seu bem-estar, se Uhum. mexerem e fazerem algo que faz bem para o corpo e para a mente. Então, eu vou continuar fazendo isso. E aí, então, eu quero deixar umas perguntas agora para vocês anotarem, quem tiver papel e caneta aí. Então, a primeira pergunta é: o que tu quer deixar em 2021? A segunda pergunta é: o que tu quer trazer de 2021? Qual aspecto tu nota em 2021 que tu melhorou, que tu conseguiu evoluir? E o que tu deseja deixar entrar em 2022? O que tu deseja de novo esse ano? E das coisas que tu já faz, o que tu deseja continuar e evoluir elas? Então, deixa essa reflexão para vocês fazerem com mais calma depois.
Uhum, perfeito. Adoro, adoro que é bem específico e não fica só nessa ideia de tipo, I have a goal, né? Ou eu tenho um objetivo. I have a goal, that's it. Não, você vai um pouco mais a fundo e entender exatamente aonde quer chegar, como chegar lá, né? Eu acho Exato. que eu comentei contigo, né, que eu tô fazendo nas minhas aulas com os alunos esse mês de janeiro. A gente começou com as expressões, as minhas aulas de inglês, só para quem não conhece o meu método entender um pouco melhor, elas são todas focadas em tópicos, né, em tópicos que a gente vai trabalhando durante aquele mês para aprender inglês. Então, o nosso tópico do mês começou com New Year's Resolutions, que é as promessas de ano novo, ou as resoluções de ano novo, né? E agora se transformou para o próximo passo, que é avançando em Your Resolutions para um goal, né? Que é o que a gente está também conversando aqui. E uma das coisas que a gente viu, que a gente leu de um artigo do New York Times, para a gente conseguir trabalhar o vocabulary, foi um texto que se chama, e está no meu link da biografia, depois quem quiser dar uma olhada, que se chama assim, o título é assim, Got a Resolution? Why Wait for the New Year? E quem Uhum, escreve é Alison Kruger. É uhum. um Então, texto bem legal de ler, bem fácil também. Pode porque falar, Ju. esperar um pouco, né? Se já dá para fazer. Exactly. Why wait, né? Por que esperar? Why wait for the next year to start? E ele fala muito sobre como que os jovens e as pessoas da geração Z e os millennials, que that's us too, and some other younger people, e algumas pessoas mais jovens, estão hoje, em vez de deixando para começar em 2020, digamos que se a gente tivesse em 2021, deixando para começar só em 2022, já em dezembro dá aquele start no seu goal, no seu New Year's Resolution. E foi Uhum. muito interessante porque a maioria dos alunos teve a mesma percepção que eu, assim. It really works, né? Realmente funciona. If you start and you don't wait for something to happen, né? Você não espera por algo acontecer, você não está esperando para o próximo ano para dar o seu start, você está realmente dando o pontapé inicial, você mostra que está focado, né? Então, é muito interessante o artigo, porque uma das meninas um pouco mais jovens, ela fala que ela já não faz mais New Year's Resolutions. Ela não faz mais promessas. E foi uma das conversas que a gente teve também com os alunos, e muitos alunos falaram, I don't have any New Year's Resolutions anymore. Eu não tenho mais New Year's Resolutions, porque I gave up, assim, eu desisti. Ficar prometendo para algo que vai começar no que vem, e que eu preciso de uma desculpa para começar, eu nunca vou fazer. I'm never gonna start it. Então foi bem interessante, assim, ela disse que não faz mais, porque é muita pressão, você fica naquela ideia de que uma hora tem que fazer, uma hora tem que fazer, e aí não consegue. Ou o oposto, né? Você fica naquela de eu tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo, e não tem resultado, e uma ansiedade, um nervosismo. E agora eu vou deixar para te dar a dica de como não chegar nesse momento, não ter esse breakdown, assim, não ter esse momento de se estourar, né? Sim, até porque a diferença entre 2021 para 2022 é um dia, né? Então, só muda Right? um. Uhum. Então, por que não Exactly. começar agora se vai ser um benefício que vai ser para ti, só teu, que vai ser feito por ti e tu que vai Uhum. sentir tudo que isso pode trazer. Então, é muito interessante esse artigo que tu trouxe, eu gostei bastante e faz muito sentido. Então, tu falou sobre a frustração e como às vezes as coisas acabam não funcionando e a gente só Uhum. desenvolve, só traz sentimentos à tona que talvez não goste muito. Por isso que é muito importante a gente ter flexibilidade emocional. O que é essa flexibilidade emocional? Ela nos ajuda. Ela nos ajuda a manter o nosso eixo quando as coisas acontecem de uma forma que a gente não espera. Então, quando alguma coisa, quando a gente tem algum sentimento muito ativado ou quando a gente não atinge os nossos objetivos, a gente consegue com facilidade voltar para a nossa base, para o nosso sentimento que a gente é capaz de pensar e raciocinar e pensar, tá bom, isso não deu certo e agora então eu vou partir para a próxima tentativa. Uhum. E aí entra uma outra parte que eu vou falar daqui a pouco, que é, então, se essa tentativa não deu certo, como que eu posso tentar a próxima? O que que eu tenho que fazer de diferente para que realmente funcione, se agora não deu certo? Então, Exactly. é muito importante ter essa flexibilidade emocional, porque ela vai nos ajudar a diminuir o sofrimento. Então, Uhum. não é, o objetivo não é evitar o sofrimento, até porque isso é impossível, mas a gente vai diminuir. A gente ainda vai passar pela mesma frustração, só que o jeito que a gente vai sentir vai ser diferente. Então, isso é muito interessante.
Isso a gente Exato. pode conseguir através da psicoterapia, que é uma ótima ferramenta para treinar essa habilidade. Nice, nice. É, a mesma coisa acontece quando os alunos querem começar as aulas e aí estão pensando já direto na fluência, né? Uhum, Então, até chegar, é o que nós comentamos antes, né? Aprendizado nunca acaba. Então, até chegar na fluência, você tem todo um processo que às vezes ele dá um nervoso, assim, porque, oh my God, I have to learn the alphabet. I need to learn A, B, C, D, né? O alfabeto. So it's like so uhum, much work to do. Oh gosh, how do I start? Como que eu começo? Então, realmente, assim, tem uma pressão que acontece, principalmente nesse momento em que você quer começar algo novo, e o ano novo nos traz muito essa ideia de, né, começos, de tentar algo novo. Então, é algo assim que a gente precisa slow down, relax, you know, enjoy the uhum, moment, go with the flow, que é uma expressão que a gente falou sobre essa semana com os alunos, que é go with the flow, assim, tipo, vai com a maré, sabe? Just, sabe? Só vai. uhum. E realmente, assim, você conseguindo se comunicar aos poucos, você conseguindo aos poucos falar do seu nome, você também tem que contar como passos de, né, avanço, né, Ju? Tipo, também é uma forma de você alcançar a fluência, você saber dizer de onde você é, qual o seu nome, a sua idade, e ser bem, e se expressar bem com isso, que é algo que a gente tem muito, assim, aquela insegurança, né? Aquele nervoso. Então, acho que bem que nem tu falou, assim, essa flexibilidade emocional de você, assim, não pega tão pesado consigo mesmo, assim, entenda que é um processo e ele precisa de muito effort, muito esforço, né? Faz parte. Exato. Isso que tu comentou assim eu acho que eu não estou evoluindo, que eu não vou saber falar meu nome, de onde eu sou. Uma boa forma de tu conseguir analisar isso é tu fazer essa Uhum, reflexão do ano. Onde é que eu estava em janeiro de 2021? O que que eu estava uhum. sabendo falar e o que que eu sei falar agora? Então, às vezes, parece que não andou nada, mas na verdade andou muito. Tu só tem que saber olhar com carinho, olhar com calma, com paixão, que tu vai conseguir notar que tu mudou sim. E então, como a gente falou, o aprender ele tem que ser algo prazeroso, não pode ser uma prisão, e é a mesma coisa com as metas. Por isso que a flexibilidade emocional é tão importante, tu conseguir aproveitar a jornada e não só a chegada. E Ah, que aí, massa. então, vamos para as dicas. Amo. Então, uma dica muito, muito, muito valiosa, assim, que eu gosto muito, que eu aplico na minha vida sempre, é tu pegar uma meta grande, que parece que é algo impossível de ser atingido, e tu Aprender dividir uma ela. segunda língua. Uhum. Por exemplo, aprender a segunda Né? língua. Uhum. E me diz, então, vamos pensar, quando a gente quer comprar uma coisa muito cara, como que a gente compra essa coisa? A gente compra à vista ou a gente faz parcelado? Às E vezes, parceiro. E por que será que com as metas grandes a gente não pode ter esse mesmo raciocínio de Que quebrar legal. essa meta em pequenas metas? Então, vamos parcelar em 10 vezes. Vou aprender esse tanto de inglês esse ano. Vou parcelar em 12, né? Uma parcelinha por mês. Que Então, massa. quanto que eu posso desenvolver em uma vez a cada mês, né? Uhum. Quanto que dá para eu analisar? Então, Até, pode falar. desculpa te interromper, mas até assim, no caso do inglês, eu acho que dá para copiar e colar essa ideia para saúde e outros, né, financeiro, enfim, outras questões. Mas só como exemplo, né, caso do inglês, por exemplo, eu sempre digo para os alunos, faça metas de pequeno, curto e médio prazo, né? Pequeno, curto não, curto, médio e longo prazo. E que Uhum. você saiba assim, no curto prazo, se eu estou aprendendo do zero, aprender uma nova língua do zero é um processo muito longo. Então, eu vou aprender no curto prazo, só o alfabeto, saber quem eu sou e etc. Médio prazo, eu já quero conseguir me comunicar um pouco melhor. Já quero, assim, dizer quem eu sou e poder saber, assim, quando a pessoa está me perguntando algo que aconteceu ontem ou algo que agora, ou o que eu vou fazer na semana que vem, ter essa noção. E longo prazo, aí realmente ter uma conversa um pouquinho mais longa, né? Ou ler uma legenda de uma pessoa que postou algo toda em inglês, a legenda toda em inglês, eu consegui ler, né? Porque eu consegui aprender um pouco de vocabulário. Então, assim, sabe, faça esse parcelamento, mas faça real. Não faz assim, tô começando em inglês, eu quero ser fluente semana que vem. My friend, it takes time.
né? Leva tempo. Slow down, baby steps, né? One step at a time and baby steps, né? Passinhos de bebê. It's okay, you're gonna get there. Tipo, você vai chegar lá, né? Calma. Uhum. E aí, qual que é a grande jogada de tu fazer parcelado em mais vezes? Então, pensa que quando a gente faz em uma vez, a gente tem uma sensação de vitória e o nosso cérebro entende que tu ganhou uma vez. Uhum. E o que que acontece, então, se a gente dividir em 12 vezes e atingir essas 12 pequenas metas? Então, ao longo do tempo, a gente vai ter 12 sensações de vitória e 12 sensações de que eu estou conseguindo, eu estou indo lá, estou atingindo os meus objetivos, olha como eu sou capaz. Então, o que que vai ajudando também? Ajuda na tua autoestima, na tua autoconfiança. Tu se sente capaz, tu sabe que tu pode confiar em ti para atingir as tuas metas. E também, o mais importante, né, nesse caso, tu vai aprendendo inglês aos poucos. Tu vai aprendendo sim, porque a tua primeira meta pode ser o alfabeto, como tu falou, e aí tu atingiu ela, ótimo, pronto, já estamos evoluindo. Uhum. Já é uma victory. Uhum. Né? Não, é lindo isso. E é um processo também que daí tu vai ganhando espaço, né? Tu não tá mais naquela ansiedade, tu não tá tentando enforcar o inglês ou extrair tudo que tu pode. Até porque, voltando para aquele artigo que eu li, uma pessoa diz assim: se eu não conseguir correr hoje de manhã, 5 da manhã, como eu tinha na minha no meu New Year's Resolution, né? Na minha promessa de ano novo, I'm gonna do it tomorrow in the evening, né? Tipo, vou fazer amanhã de noitinha, assim, de noitinha num horário que eu consiga. Então, assim, Sim. sabe? Let go, sabe? Não precisa de tanta pressão. That doesn't mean, não quer dizer que você não vá manter as suas parcelas, né? Exatamente. Então, além das parcelas, tu também pode administrar conforme o teu dia. Se hoje tu acordou e tá com muita cólica e não tá afim, tá bom. De Isso aí, noite, ou isso amanhã, aí. ou as coisas vão acontecendo e dá pra Elas vão gente, acontecer. Uhum, e dá pra gente se perdoar se não fazer exatamente perfeito e tá tudo bem, é assim mesmo. E uhum, isso se encaixa perfeitamente no pensamento dicotômico. O que que é esse pensamento? É um tipo de distorção cognitiva que a gente tem na TCC e tem 13 formas dessas distorções, e esse pensamento dicotômico é uma delas. Então, é basicamente, por exemplo, não conseguir correr de manhã, então quer dizer que eu nunca mais vou conseguir correr. Então, eu vou desistir para sempre. E isso acontece muito sobre as metas que a gente comentou, de a gente querer uhum. seguir uma dieta, uma comida saudável, ser saudável. Então, se vamos supor que a gente planejou para a primeira semana a gente conseguir comer tudo bem saudável, bem lindas e ótimas, e não conseguiu. E aí pensa, nossa, eu nunca mais vou conseguir. Eu não era para eu ter comido esse chocolatinho agora, desse tamanho, e agora tá acabada a minha dieta, acabou. E é uma coisa que não faz sentido nenhum, né? Por que que tu não pode comer a tua próxima refeição no plano? Uhum. E aí algo muito interessante para a gente pensar é por que que eu não posso flexibilizar esse acontecimento? Por que que a minha próxima refeição não pode ser na dieta? Será que não dá para eu entender que essa grande mudança dá para ser feita aos poucos? Será que não dá para eu ir me adaptando? Será que não dá para eu entender que essa minha meta não pode ser algo prazeroso em vez de algo que me faz eu me sentir culpada? E então um outro exemplo que eu gosto muito, que daí faz muito sentido, é vamos supor que tu quer economizar, tu não quer mais gastar dinheiro com besteira, e aí tu vai no shopping e tu compra uma blusa de R$ 50. E Uhum. aí tu pensa, não, já que eu gastei esses R$ 50, eu vou Azar. gastar mais 2.000 de roupa, porque agora acabou. Então, Você foi mesmo. se foi, acabou meu dinheiro, vou gastar tudo no shopping, já que eu gastei os R$ 50. Então, isso é uma forma da gente ver como, quando a gente leva isso para outras áreas da vida, não faz sentido nenhum. E como é importante a gente conseguir ser flexível e entender, eu falei aqui, tá bom, vamos botar uma vírgula e vamos continuar. Uhum. Ai, que lindo esse pensamento, né? Mais leve, mais Aham. dinâmico também, porque isso é em todas as áreas. É o que tu falou da alimentação, é o que a gente fala do inglês, né? Se você não consegue essa semana, porque você tá cheio, atolado de trabalho, né? Na sua rotina,
English is your goal, né? Não é, it's not your, like, it's not your baggage that you have to carry and it's gonna be heavy and, you know. Então não é algo pesado, não é uma coisa assim, uma bagagem que você tem que carregar. Tem uma fala que eu adorei e que eu acho que cabe para várias coisas também da nossa vida que a gente leva com peso, que é o inglês, e aí você copia e cola para outros assuntos também, né? O inglês, ele não é uma, como é que ela fala? Ele não é um tópico que eu preciso master, que eu preciso ser a master, né? Digamos que ser a mestre nisso. It's just a tool that I can use when I need it. É só uma ferramenta, it's just a tool. Então, foi assim, nossa, exatamente, o inglês, os exercícios físicos, eles são formas da gente conseguir se sentir bem. Mas se às vezes não dá, ok. E a mesma coisa com o financeiro, a gente tem que se controlar, mas tá tudo bem se às vezes der uma resbalada, né? E aí, claro, né? Questão também vai de disciplina, né? Outra coisa que a gente também pode trabalhar. Até abrindo aqui um parênteses, tá? Que a gente não tinha conversado nas nossas reuniões, mas a gente, das aulas de inglês, a gente está lendo um outro artigo também do New York Times, que se chama Palavra do Ano, The Word of the Year. E eles dizem nesse artigo que escolher uma palavra do ano também te ajuda a você focar não só no seu objetivo, mas focar no na sua intenção para o ano de 2022. Então, assim, a gente fez, inclusive, uma tarefa com os alunos, que a gente vai escolher uma Word of the Year. E eu achei incrível esse artigo do New York Times, e já adaptei para as aulas e tudo mais, e trouxe para os alunos, porque é bem isso, assim. Qual que é a minha intenção? É que o inglês me faça grow, se essa é a minha palavra do ano, né? Por exemplo, grow, que é crescer. Então, eu vou tratar o inglês como algo que vai me fazer crescer. E não algo que vai me segurar. I need to study English today, I didn't. Então, não uma coisa pesada, uma coisa gostosa, uma coisa que faça realmente crescer. E aí, né, vai para todas as outras áreas também. Vamos, antes de seguir, vamos abrir também para perguntas, para quem quiser colocar aqui enquanto a gente vai conversando. Se alguém tiver alguma dúvida, tanto em relação, né, a conquistar objetivos, alguma dica específica, algo que alguém tenha falhado e gostaria daqui a pouco de, né, saber o que fazer, ou então, enfim, se tiver qualquer outra dúvida que a gente possa, né, de alguma forma aprender, eu e tu, e também, né, ensinar, né, porque a gente também tá aqui para aprender, né. Isso. E então, eu tenho mais uma reflexão agora. Boa. Que algo muito importante, como aprender inglês, eu quero que tu pense o que aprender inglês significa para ti. Tu acha que tu precisa do inglês para te poder jogar videogame? Tu precisa do inglês para te poder assistir um conteúdo de alguém que só fala inglês, que não tem legenda? Para que tu precisa? Para te sentir mais confiante? Então, eu quero que tu pegue esse motivo e que tu tenha ele em mente, porque ele pode ser algo que vai realmente te motivar e fazer tu continuar. E coloca junto nas 12 parcelas, que vai te ajudar bastante. E Boa. Eu também quero saber como que tu te vê com esse teu objetivo concluído. Então, vou dar o meu exemplo. Uma das minhas motivações principais para eu aprender a falar inglês era para eu poder fazer meu intercâmbio em Los Angeles. Então, eu tinha muito isso em mim. Então, cada vez que eu tinha dificuldade em uma palavra, cada vez que eu tinha vontade de desistir porque estava muito difícil, eu pensava, não, mas quando eu estiver lá em Los Angeles, eu vou estar muito feliz que agora eu me mantive focada e que eu consegui aprender, que eu vou me sentir confiante, conseguir me virar sozinha, isso que era o mais importante. E também, então, vamos imaginar que todos os teus objetivos que tu tem para esse ano e para a tua vida, de modo geral, vamos pensar quais são as características principais de uma pessoa que tem tudo isso resolvido na sua vida. De uma pessoa que tem tudo isso na sua rotina, que consegue fazer isso com perfeição. Como que é essa pessoa? Será que ela fica deitada no sofá esperando tudo cair no colo dela e acontecer? Eu imagino que não. Eu imagino que deva ter outras características. Então, vamos fazer esse exercício que é muito interessante. Porque não adianta a gente anotar todos os nossos objetivos todos os anos. E algo muito
importante não mudar, que é como eu ajo, né? Qual que é o Uhum. meu comprometimento com isso? O Isso aí. quanto eu quero mudar. Tem uma Então, expressão em inglês que é make an effort, né? Faça um esforço. E eu uhum, sempre digo para os alunos, I know sometimes it's hard, às vezes é difícil, às vezes é cansativo, but para você conseguir subir aquela escada e vencendo aquele um objetivo de cada vez parcelado, você tem que fazer o seu effort, né? O seu esforço uhum, específico para aquilo. Show up for the classes. E essa expressão eu adoro. Tem uma prof de yoga que ela fala, uma prof de yoga online, que ela falou uma vez um negócio, ela disse assim, esse é um dos exercícios que você pode fazer just to show up, sabe? Tipo, só pra uhum, você show up. Que, digamos assim, seria só pra você aparecer, só pra você botar a cara, mostrar a cara. Tá, eu fui nessa aula, sabe? Pelo menos eu fui. Eu tava cansada, uhum, não tava muito afim, avisei a teacher, hoje minha cabeça tá, meu brain tá fried, né? Tá frito, assim, eu não consigo nem uhum. pensar, estou cansada. But, pelo menos você repetiu uma palavrinha em outra, você fez um pouquinho de effort, conforme, né? A sua rotina, conforme você consegue, né? E também Uhum. volta para nossa ideia da flexibilidade mental, né? Para não ter aquela pressão. Então, bem legal mesmo essa ideia, assim, de como que você se vê falando a língua ou fazendo aquele gol, ou qual que é a sua imagem, né? Eu trago Uhum. isso também, às vezes, para as aulas. E depois também, quais são os passos que você tem que tomar para ficar bem claro. Até, só para mim não me alongar, mas vou falar só rapidinho, que a gente também tem um outro vídeo que a gente olhou na aula, que eu comentei contigo, né, Ju, do TED Talk, que tá no Uhum. meu link da biografia também. Para quem quiser assistir, ele tem legenda também em português, mas assistem com a legenda em inglês para poder praticar. E ele diz, resumindo, aproveita que eu vou resumir e depois assiste. Mas resumindo, ele fala sobre como você, quando contar para alguém sobre os seus goals, em vez de simplesmente contar, porque quando a gente simplesmente conta para alguém, eu tenho esse objetivo. E esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou aprender inglês. Na sua mente, o seu brain, o seu cérebro, ele pega como se isso fosse um goal feito, assim. Tipo, esse objetivo já foi feito. Ele traz uma emoção como se você já conseguisse atingir, já atingir aquele goal. E aí, você tem um pouquinho mais de preguiça para fazer. Um pouquinho mais, ó. Então, assim, quando você contar para alguém, esse ano eu tô fazendo aula de inglês e eu vou aprender inglês. Esse é meu Uhum. goal. Já fala o que você tem que fazer. Tipo, qual que é as partes ruins, tipo, a parte mais, assim, make an effort, né, de fazer um esforço que você tem para atingir esse goal. Então, eu digo para os meus alunos, assim, qual que é a parte mais difícil? Show up for the classes, revisar, né, tipo, revisar as aulas, ou se for exercício físico, você tirar uma hora do dia, que também às vezes é difícil, né? Você diz assim, tá, agora por uma hora eu não vou assistir uma série no Netflix, eu vou ir fazer um exercício físico, né? Então Uhum. você também, tipo, saber e quando contar para alguém já conta. Para mim atingir esse gol, eu tenho que fazer isso e isso. E se eu não fizer, tu me puxa, assim, tu puxa minha orelha. Porque eu preciso, esse ano eu não passo, eu tô me esforçando e eu vou fazer esse gol, sabe? Vou fazer Uhum. esse objetivo, vou alcançar, né? Achieve this goal. Eu adorei essa parte, tá? O link tá na minha biografia, quem quiser assistir o vídeo. É Sim. do TED Talks. Uhum. É muito interessante. E também uma outra coisa que tu comentou antes, que eu gosto muito, que eu faço comigo mesma, em uma atividade que eu não adoro, que é lavar louça. Eu tenho um joguinho mental que eu faço assim. Eu penso, eu não tô afim de lavar essa louça, então eu vou trazer uma coisa que eu gosto, junto com o que eu sou obrigada a fazer, né? Porque se eu sujei, eu Uhum. vou ter que lavar. Nice. Yes. Então, eu coloco uma música ou eu coloco um seriado, um Nice. podcast, alguma coisa, para eu aproveitar esse momento. E aí eu penso, tá, eu tenho que lavar tudo isso, tá? Então, eu vou lavar cinco. Então, quando eu terminar, eu vou ver se eu vou querer lavar mais ou não. E aí Nice, I love it. E isso Oh. serve para tudo. Por exemplo, em inglês. Eu não tô afim de fazer o tema de casa da Fernanda, aquela chata. Não tô, não tô afim. Got it. Tá, mas eu vou fazer dois, então. Tá, daí tu acaba fazendo. Tá, vou fazer mais um, então. E aí, quando vejo, foi tudo. Uhum. E Perfect. aí, isso vale para exercício também. Não tô afim de fazer uma hora. Vou fazer esse vídeo de 15 minutos. Tá, já Uhum. adiantou. Melhor do que nada. Então, Melhor que nada, showed up. dá pra Uhum. gente fazer essas pequenas trocas que é melhor do que se a gente desistir. Então é muito Uhum. interessante também, eu gosto. Perfect. Ju, a gente recebeu uma perguntinha que dizia assim, vamos ver se eu consigo. Acho que você conseguiria voltar, talvez.
nos comentários. Do Renan? Isso aí, ele perguntou, e se a gente não consegue, né? Aham. Dificuldade. Lê a pergunta se tu conseguir. Uhum. Então, quando a gente tem muita dificuldade, se a gente aplicou todas as estratégias possíveis que conhece, Tô talvez aqui já. Talvez seja algo além. Então, por isso que é muito indicada a psicoterapia para te poder ter melhor autoconhecimento, para te saber quem tu realmente é. Talvez tenha algumas coisas aí por trás que não estejam muito presentes, por isso que é interessante investigar. E na psicoterapia, ela tem um poder, assim, quando a gente se entrega, que a gente aprende muito sobre nós mesmos. Então, muitas vezes a gente consegue a resposta para coisas que até parece que não estava ali, mas às vezes está ali a resposta. Então, eu indico o autoconhecimento e a psicoterapia, que pode ajudar muito a conseguir atingir os objetivos que parecem impossíveis. Sim, às vezes pode ser algum trauma, né? Algum fear, algum medo mais profundo e que pode ajudar. Eu sou aquela assim, eu recomendo psicoterapia para todo mundo deveria ser, participar e fazer terapia, amo de coração. E é isso aí, assim. Até, assim, tem pessoas que... tem amigas, inclusive, que já fizeram aulas de inglês. Aliás, que fazem, né? E que nos primeiros dias de aula dizia, meu Deus, eu preciso tomar muita água, eu preciso me acalmar, porque eu fico com dor de barriga de tão nervosa que eu tô para as aulas. Eu digo, breathe, respira, breathe, and remember, this is just another language. You're just learning a second language. Você tá aprendendo uma segunda língua, você já tem português. Você não precisa ter medo do inglês, né? E aí, claro, se é uma coisa mais profunda que continua te incomodando, talk to your therapist. Fala com a tua terapeuta. Eu tenho vários, a maioria dos meus alunos fazem terapia também, porque a gente trabalha até nas aulas bastante autoconhecimento, né? Desenvolvimento pessoal, etc. E uma das minhas alunas falou, eu levo o inglês para terapia. Eu digo, eu não consigo, eu travo, eu faço isso e aquilo. E aí realmente ajuda, né? É uma forma de autoconhecimento que vai muito além, né? Uhum. E para quem entrou agora, a gente está respondendo perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta? Isso, se tiverem mais perguntinhas em relação a achieve your goals, né? Conquistar seus goals, a se desenvolver em 2022 e dicas, enfim, uma psicóloga aqui, a gente aproveita. E vamos aproveitar esse tempinho, então, que alguém pode mandar alguma pergunta para avisar que mês que vem a gente vai fazer outra live sobre motivação. Yes, yes. Mês que vem nós vamos falar sobre motivação. Porque depois que você tem um goal, você definiu o goal, você tem um New Year's Resolution, você não deixa para o 2023, né? Que isso também. Eu tenho um New Year's Resolution aprender inglês em 2022, mas eu não consegui em janeiro, vou fazer só em janeiro de 2023. Forget about it. Começa em fevereiro, começa em março, it's all good, tá tudo bem. E aí, você precisa ter uma motivação para manter esse goal, para manter aqueles passos, né? Eu sou uma pessoa que eu tinha muita dificuldade, tipo, ir na academia e ficar, e continuar indo, sabe? Tipo, fazer os dias de academia que eu tinha me proposto a fazer lá no início, quando eu tava super animada. Então, na nossa próxima live, que vai ser mês que vem, em fevereiro, né, Ju? Data vai ser divulgada aqui, mas vai ser sobre isso, vai ser sobre como você continuar se motivando, né? Que é algo muito importante também. Poder. Não vou falar, vou deixar para a próxima live, senão a gente vai ficar. Segura as dicas, não dá spoiler. Adoro. E a gente recebeu outra pergunta aqui, ó. Para quem se formou em cursinho de inglês, trabalhou um ano só com ingleses e não consegue formular uma frase. Fala um pouquinho sobre o teu método, Fê. Quem mandou foi a Rafa. Rafa? A Rafa? Rafa, linda! Rafa era outra da nossa amizades de infância, by the way, que ficavam na rua até 11 horas da noite andando de bicicleta, cantando Rebelde. Da nossa banda do RBD. RBD, excuse me. But anyway, okay, I get that question a lot. Eu recebo essa pergunta, assim, muito, assim. Até essa semana me pediram umas dicas de como que pode praticar mais para conseguir formular as frases com mais rapidez até, para quem já consegue falar. Para quem não consegue falar, para quem já consegue falar. A questão é, quando a gente está aprendendo a segunda língua, no nosso
país, tipo, não tô aprendendo inglês lá nos Estados Unidos, que foi o meu caso. Eu aprendi inglês rápido porque eu tava lá, eu me forcei a falar. Quando a gente tá aprendendo inglês aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade que é a maior de todas. Adivinha o que eu quero? Speak! Nobody can speak! Ninguém consegue falar. Por quê? Porque a gente não tem as oportunidades para falar como a gente tem para ouvir, como a gente tem para ler. Então, eu leio inglês toda hora por Instagram, por exemplo. Não preciso nem falar em artigo e ir atrás. Instagram você já lê bastante inglês, né? Eu escuto muito inglês em música, em podcast, em Netflix, Amazon, whatever you watch. Então, eu tô toda hora tendo esses contatos com o inglês, mas eu não consigo falar, porque realmente eu não pratico o falar. Então, eu sempre digo assim, começa... Tá, vamos começar com o que você já sabe. Eu sei me introduzir, eu sei dizer meu nome eu sei dizer de onde que eu sou, né? My name is Fernanda, I am from Brazil. Normalmente a gente tenta especificar um pouquinho, tá? I am from south of Brazil, a city called Ijuí, in the countryside of Rio Grande do Sul. Então tenta se explicar um pouco mais para não ficar tipo Brasil enorme, né? Então, da onde você é, o que que você faz, é muito importante saber falar o que que você faz em inglês, porque essa é a primeira coisa que vão te perguntar. What do you do for a living? Então, saber falar essas coisas iniciais, tá? Você sabe tudo isso. Fale isso em voz alta 1000 vezes. E aí, conforme você vai se explicando, e você tá conversando consigo mesmo, não precisa... Claro, é ótimo ter uma teacher para poder conversar, mas daqui a pouco você não consegue fazer esse investimento. Fale com você mesmo, grave áudios no WhatsApp para você mesmo, né? Tem uma aluna que ela tinha, agora acho que ela excluiu, porque ela começou a me mandar, mas ela tinha um grupo com ela mesma e ela ficava mandando áudio para ela mesma para se escutar falando e poder praticar. Então, fale em inglês, não tem outra forma. Tem que falar, tem que começar a dizer I am Fernanda, I'm from Brazil. E aí, se alguém perguntar de onde do Brasil que eu sou, tipo, qual parte? Aí você explica. Eu não sei como é que falar sul do Brasil. Google, YouTube. Tem um site que se chama Youglish. Youglish, ok? Tá aqui aberto no meu computador, by the way. Ele é Youglish, tá? Pra quem anotou. Youglish. Então, ele é um site que você bota a palavra ali, como se fosse na barrinha de pesquisa, e ele bota os vídeos do YouTube no exato momento quando falam essa palavra. Então, você vai ali naquele site para aprender como falar as palavras que você aprendeu no tradutor, tá? Pra gente sempre falar a pronúncia correta. E aí você faz isso, e aí você fica ali falando consigo mesmo, e aí você vai se explorando, assim. Agora eu quero falar que eu fiz um mestrado no ano passado, por exemplo. Como que eu vou fazer isso? Google, Youglish, repete em voz alta várias vezes. Eu lembro que eu aprendi. E aí, aos poucos, isso é muito legal nas aulas, porque eu vou falando, assim, a gente vai conversando, eu e o aluno, que a minha aula é bem... Tu falou, explica um pouquinho o teu método, né? A Rafa falou. O meu método, ele é bem dinâmico. Então, na primeira aula, já pergunto, how are you? How was your day? Como foi seu dia? Essas coisas bem simples, assim. Tipo, eu e a Ju conversando, só que em inglês e tentando se virar. E aí, você vai falando e você vai se explorando cada vez mais. E aí, conforme você vai se explorando, você vai, que eu ia falar antes, lembrando as coisas que você aprendeu no tal do cursinho. Aí você vai, tipo, é verdade, eu lembro que eu aprendi esse verbo. Eu lembro que play é tocar um violão, play, ou pode ser brincar com my dog, play with my dog, ou pode ser play de... O que mais pode ser play? Tocar, video games, whatever it is. Então, eu sei que play tem todas essas traduções, porque eu já aprendi isso no passado. Então, você vai lembrando porque você está usando o inglês para a tua vida pessoal. E essa, Ju, também é uma forma de você trazer a memória pessoal, né? De você lembrar das palavras porque você tem essa memória mais pessoal. De, tipo, eu fiz um mestrado, eu quero falar de mim, né? Eu não quero usar frases, exemplos soltos. Né? Então, até nesses artigos e esses conteúdos que estão no link da minha bio, você assiste e depois dá a sua opinião. Teve várias pessoas que discordam com o vídeo do TED Talk. Que eles dizem que você precisa falar mais sobre os seus goals para o universo te trazer isso e você conseguir co-criar com outras pessoas, que é um pensamento lindo também. Né? Só que, claro, a ideia é que você fale sobre seus goals e sempre lembre o que você tem que fazer para achieve, para conquistar eles. Então, essa forma de se expressar e dar opinião, como que você vai fazer? I think that, I believe, in my opinion, I don't agree, I disagree, I don't agree, I disagree, ou I agree with the speaker. Então, são todas as formas que você vai se explorando, né? Entendi, aí muito minha bom. dica. Aí a dica. Siga agora. Não, mas assim,
tá? Só para fazer agora no nosso goal. Se o seu goal é esse, segue as dicas da Ju. Anota num papel. Vê primeiro, assim, por que eu quero aprender inglês? Qual que é o meu objetivo real? E uma das coisas que funciona muito bem é criar um planner. Criar um plan, né? Make your plan. Make your plan. I'm going to learn this. E aí vem as nossas metas parceladas, né? This in the first 2 months. E aí estuda aquilo ali. Não se perde em tentar aprender tudo de uma vez. Go slow, one step at a time, né? Um passo at a time de cada vez. Muito bom, Fê. E a Rafa também mandou uma pergunta: o que eu indicaria para alguém que vive procrastinando os objetivos? Boa, Então, também preciso dessa. Me conta. a live inteira, basicamente, é a resposta para essa tua pergunta. Mas um pequeno resumo, assim, então. Tu ter os teus objetivos bem definidos, com maneiras que tu possa mensurar eles, para saber se tu atingiu ou não. Então, é importante tu ter flexibilidade emocional. É importante tu pegar as metas maiores, tu não te assustar com elas, tu encarar elas e também fazer elas parceladas, pode fazer até em 12 vezes. É importante. Sem juros. Isso, sem juros. É importante também prestar atenção sobre o pensamento dicotômico de tudo ou nada e conseguir flexibilizar ele, caso ele esteja presente. Também tu te fazer perguntas sobre por que essa meta é tão importante para ti. Como que ela vai te ajudar na vida e por que tu tem que seguir ela. Essa live vai ficar salva aqui no meu perfil, então se tu quiser assistir depois, que vai ter todas essas respostas mais explicadas, então eu espero que possa te ajudar a conseguir cumprir os teus objetivos. Perfeito. Então é isso, né, Fê? É isso aí, maravilhosa. Adorei. Adorei. Então, tá. Aprendi muito contigo, Ju. Muito obrigada. Eu também. Contigo, muito, muito. Coisa boa, né? A gente tirar esse tempinho. E, então a gente vai postar sobre a próxima live, que vai ser mês que vem, e espero que gostem e que assistam também. Isso aí, isso aí. Obrigada pelo apoio de todas e todos. Vi uns comentários aqui maravilhosos, né? Ajudando também no nosso ego, dizendo que somos lindas. Thank you, guys. Oh my God. And I see you guys soon. Te vejo em breve. E te vejo em breve também, Ju. Eu see you soon, too. Sim. Estava lendo aqui, teve mais um comentário. Ai, conta. Dica que a Eduarda deixou: como lidar com a procrastinação e aceitar que ela existe e não normalizar, tá? A gente vai falar isso na próxima live com a motivação. Isso. Perfeito. E outra coisa, sou psicóloga, eu tenho horários disponíveis para atendimento. Por favor. Quem tiver interesse, pode entrar em contato aqui comigo no Instagram, que eu respondo rapidinho. E aí vamos conseguir colocar esses objetivos em prática finalmente. E tu, Perfeito. Ju, me conta só um pouquinho qual que é a metodologia que tu trabalha, então? É a terapia cognitivo-comportamental, que ela é bem prática, dá para aplicar assim no teu dia a dia, tu consegue aprender a ser teu próprio terapeuta. Então eu acho fantástico isso de tu conseguir ir analisando com o tempo teus próprios pensamentos, comportamentos e conseguir se ajustando ao longo do tempo. Isso aí, perfeito. Adorei. Thank you. If you guys have any questions, tiver qualquer dúvida, manda pra gente, manda pra Ju no inbox dela, manda pra mim no meu DM. Link na biografia para qualquer dúvida também pro meu WhatsApp, e a gente vai se ver então em February. Então tá, beijão, até mais. Beijo, minha gata. Tchau.